essa nossa era, né, nos permite da desconstrução dos conceitos, da reinvenção dos valores, de todas as mudanças que desconstroem aquela ideia de conservadorismo, de manter as coisas dentro das normas, de seguir a tradição. Então hoje a gente vê assim, essa população de idosos vivendo e de forma muito criativa. Para falar sobre longevidade e todas as nuances que esse tema traz, eu recebo aqui nos nossos estúdios a Ana Cássia Fouet, psicanalista, e tem aí algumas outras atribuições que a gente vai desenvolvendo, escritora, professora já foi também, né? Mas a gente vai focar aqui no trabalho da psicanalista nesse momento para falar sobre longevidade. Seja muito bem-vinda à Opinião CE e ao programa Entre Assuntos, Ana Cássia. Muito obrigada, prazer estar aqui e conversando sobre esse tema assim, que nos instiga cada vez mais a descobrir, a lidar com as novidades que ele apresenta, né? Quando a gente fala em longevidade, a gente fala sobre tempo, né? É algo que nos é tão caro e tão fora do nosso controle absoluto, né? Fala um pouco, então, como é que a gente pode definir como esse tema longevidade está inserido hoje nesse mundo tão explosivo de pouco tempo e de muito a se fazer. Sim. Eu acho sempre importante contextualizar que a longevidade que nós hoje falamos, ela tem a ver com um processo, vamos dizer assim, social, né? E a gente vive uma quantidade, né, de pessoas pertencendo à categoria de idosos. Então, acho que sempre é importante assim, né? O que é longevidade hoje? A gente tem que pensar que tem um início e que esse início pertence assim, né, a uma geração que foi chamada se tornou assim os baby boomers, que foi a geração que nasceu após a Segunda Grande Guerra, onde houve uma explosão populacional. Por isso a gente tem tanto velho. E por isso esse tema é tão urgente, é tão atual. Graças aos processos, né, tanto tecnológicos, da evolução da medicina, passou a se ter mais controle das doenças e, portanto, se vive mais. Paralelo a isso, há mais pessoas idosas decorrente dessa explosão populacional ocorrida lá entre as décadas de 40 a início de 60. Então, assim, especialmente na década 1950, houve no mundo uma explosão populacional decorrente de que os soldados voltavam da guerra e aumentava a fertilidade e a produção e o nascimento de crianças em função dessa própria, né, manifestação assim, né, de renascimento, né, de encontro com a vida depois de grandes tragédias. Então, tem mais velhos, tem menos criança. A tecnologia ajuda a viver mais. Estamos vivendo 100 anos já, assim, com autonomia. Eu li uma matéria sobre... Eu sou gaúcha, né? E uma senhora do Rio Grande do Sul, ela renovou a carteira nacional de habilitação dela com 101 anos, agora. Renovou a carteira CNH com 101 até os 104. Onde que tu imagina
que a gente ia pensar em algo assim. Uma pessoa com 101 anos ia estar acamada, completamente, né? Se estivesse assim, viva. Se estivesse viva, que já seria, né, um evento. Então, a gente está vivendo com autonomia e isso muda toda a perspectiva, o olhar sobre a vida, sobre a longevidade e a inversão dessa pirâmide etária que vem com a redução, né, das taxas de, né, nascimento e no mundo todo também, faz com que hoje nós tenhamos mais adultos com, né, idosos já, porque 60 mais, do que de 0 a 15 anos na população mundial. E essa conta, né, essa inversão, ela traz vários outros fatores junto com ela. Sim. Né? E quando a gente fala em longevidade, a gente fala sobre tempo de vida, a gente tem que ter um olhar também para a longevidade interior, né, para a cabeça, né, porque o que traz também, ouso falar, me corrija se eu estiver enganada, o que traz também uma boa parte desse cenário de longevidade, ele vem também pela própria preparação emocional e por como essa pessoa construiu esse caminho ao longo da vida, correto? Sim. Nossa, corretíssimo. Porque há 10 anos atrás eu escrevi o livro Longeviver, o inconsciente no declínio da vida. E de 10 anos para cá, o livro foi ficando cada vez mais atual. Então, está indo para uma nova edição, reedição, com algumas, né, novidades. Mas, assim, o que eu propus há 10 anos atrás, 2015, foi que o que precisava era de mudança psíquica para viver, né, aquilo que, assim, ó, essa nossa era, né, nos permite, da desconstrução dos conceitos, da reinvenção dos valores, de todas as mudanças que desconstroem aquela ideia de conservadorismo, de manter as coisas dentro das normas, de seguir a tradição. Então, hoje a gente vê assim, essa população de idosos vivendo e de forma muito criativa. Eu trago aqui também um outro recorte. Quando você pensa numa cronologia, né, você imagina que a pessoa idosa, você nasce e você precisa ali daqueles cuidados maternos, né, e você vai se desenvolvendo e você vai caminhando sozinho e você vai crescendo e você vai construindo a sua própria experiência de vida e aí você chega numa idade que você volta a precisar de alguma assistência, né, que você volta a precisar de cuidados. Porém, dentro desse cenário atual que a gente vive, há algumas nuances. A gente vê muitas pessoas hoje da terceira idade ainda cuidando. Sim. Protagonistas de suas próprias vidas e das vidas de outras pessoas também. Quantas avós tão jovens que são ali o pilar de sustentação de uma família. Né? Então, assim, como é que esse desenho pode ser visto assim, por uma análise, né? uma psicoanálise, dentro dessa formação, desse papel do idoso na sociedade? Eu acho importante a gente pensar que essa geração que está hoje, assim, ó, até os 80, 90 anos, portanto, nasceu por volta de 1940, passou pelas maiores transformações sociais, tecnológicas, culturais da história da humanidade. Então, assim, teve entre a chegada do homem na Lua e a emancipação da mulher, o movimento hippie, a descoberta da pílula anticoncepcional, a inseminação artificial, na era digital e toda essa revolução, né, que nunca
nenhuma outra geração teve a oportunidade de viver e de ter assim, ó, esse conhecimento, de ter sido espectador e protagonista de tudo isso que hoje já desapareceu, já deu lugar para o novo, e só tem o testemunho dos idosos que viram. Testemunhos vivos, né? Como vivos, a gente fala. Sim, que viram. Eu lembro que estão disso. aqui para contar a história. Eu lembro disso, mas hoje não tem mais a geração, né? Vamos dizer, as gerações Y ainda sim, mas as Z, as mais novas, e os millennials, né, que vêm assim já nessa cronologia, só escutaram falar. Então, o conceito de cuidado, ele permanece daquela memória que tinha uma mãe dentro de casa fazendo, dando essa assistência, e a própria relação com na perspectiva feminina, assim, de que a mãe é cuidadora. E, por outro lado, acho importante que essa geração tem mais poder aquisitivo. Então, também banca as gerações mais novas, visto que o desemprego, ou o não emprego, ou todas as questões que envolvem a nossa sociedade, assim, vem num processo vertiginoso de mudança. É um protagonismo não só ali de atuação, como de sustentação também, né? Mexe com o setor da economia, mexe com base da família, mexe com comportamento. Sim. É como as se fosse... aposentadorias hoje sustentam famílias, entende? Não vai ter mais aposentadoria assim daqui para diante. Então, isso marca um novo tempo, né? Isso marca um novo tempo. Então, mas assim, eu acho que é uma transição, porque muitos avós estão sobrecarregados, porque assumiram, né, a função que era, vamos dizer, deram continuidade, não se aposentaram da função de pais. Podem até ter se aposentado de outra, mas assim, alguns fazem por amor, por prazer, né? Porque naquela época não tinham tempo suficiente para se dedicar e amam isso. Outros fazem por pura necessidade e entram já, às vezes, numa questão que beira o abuso. Porque quando a gente fala dessa cronologia, que você trouxe tão bem, esse recorte ali de quando houve essa explosão habitacional e, portanto, a população aumentou e passou a viver mais, foi também nesse mesmo período que a mulher, especificamente, a gente falando aqui agora de longevidade, tratando pelo homem e pela mulher, também chegou num protagonismo no trabalho, né? Como personagem mesmo ativo da sociedade, com uma outra visão, uma outra leitura e outras cargas também para carregar. Isso. Né? Então, é tudo junto, né? É como se esse recorte do tempo fosse uma mudança 360. Sim. E eu acho muito importante a gente ter esse olhar, porque, assim, quando desaparecer essa, né, vamos dizer assim, esse capital social, a gente vai ter um vazio muito grande de valores, de significados, gente, né? Assim, de competências. Então, acho que nós estamos precisando aprender a lidar com os idosos, que eu, inclusive, gosto de mudar para envelhecentes. Porque eu me inquieto, assim, e essa é uma questão que sempre reverbera um pouco, né? E quando a gente fala, a gente chama de velho, não, mas velho não combina. É como se você tivesse, de uma certa forma, olha, não é uma palavra que eu quero
Isso. Eu não quero estar nesse lugar. É, né? velho soa aquela coisa já, assim, desvalorizada, Isso, né? isso. E encostada, está velho, eu não quero, né? Não quero ser. Não tem mais utilidade. E tem algumas frases muito interessantes que a Simone de Beauvoir escreve no livro dela, Velhice, né? Que ela diz, velho é sempre o outro. Porque nunca a gente se sente velho. E essa é a nossa salvação. O maior paradoxo é esse, né? Que a gente não se sente velho. O espelho reflete algo que não sou eu. Quem é aquela velha ali no espelho? Então, e tem uma questão como psicanalista, assim, que eu me amparo muito, que Freud, né, sustentava isso, que o inconsciente não tem idade, o inconsciente é atemporal. E nosso reservatório de libido, que sustenta a nossa vida prazerosa, é o inconsciente. São as nossas reservas, né, de prazer, de sonho. O sonho. A gente sonha a vida toda. Quer dizer, eu posso sonhar a vida toda ser alguém que eu nunca fui, o que eu não consegui ser, mas eu posso desejar seguir sonhando. Então, isso não tem idade. Né? Então, mas acho que essa questão, né, assim, de lidar com os aspectos subjetivos, porque a subjetividade é assim, o que nos sustenta, é o que sustenta a nossa capacidade de olhar para o mundo, a nossa visão de mundo, ela está permeada por esses aspectos que têm a ver com a minha subjetividade construída a partir de todo o capital que eu tenho, né, das minhas memórias, da minha vida, da minha história, do meu conhecimento. E os velhos de hoje têm um capital social riquíssimo. Foram os que mais frequentaram as universidades, os que foram, né, vamos dizer assim, em todas as áreas do conhecimento. Uma imersão mais profunda, né? Não tão superficial como a gente vê hoje. Isso, foram pessoas que marcaram, porque a geração anterior a essa baby boomer foi a geração silenciosa, foi a geração que viveu as pestes, as tragédias, que não tinha acesso à informação, que tinha um mínimo de acesso à informação. Entende? Foi os tempos mais difíceis. Claro, desde que nós estamos, né, vamos dizer, historizando aqui, assim. Então, que foram os pais dos baby boomers. Quer dizer, não foram os que foram para as universidades estudar. Isso. E então esse processo vem transformando e ao mesmo tempo vem se desconstruindo, se desmontando nessa sociedade líquida e assim que a gente nomeia pelo Bauman com uma velocidade impressionante. Então a gente hoje pensa, tem um conceito, amanhã esse conceito se desfez, a gente não tem mais como se referenciar seguramente a nada. É verdade. Isso eu digo que traz um bom, assim, vamos dizer, prognóstico para o envelhecimento. Porque a gente não precisa ter aquela memória austera de que envelhecer, ficar velho, é ser aquele velhinho bem comportado, que toma todas as, sabe, assim, os cuidados e que se limita a isso. Os velhos hoje, eles querem também ultrapassar esses limites. Eles querem também experimentar, eles também querem desafiar. Eles estão fazendo identidade. Nós não temos identidade de um velho que teve toda uma trajetória ativa, que foi, assim, vamos dizer, autor da sua história e da história, não só da sua, mas também, assim, que marcou em todos os campos do saber. É verdade. Ana, fala um pouco do livro, fala um pouco sobre o conteúdo, o que te inspirou, o que ele traz, né, para a gente entender como buscar também na literatura esse conceito, né, de como
viver essa longevidade, né? Parece até um pouco contraditório, mas é como se a gente tivesse que reaprender a viver em um determinado momento da vida. Sim. Eu acho importante a gente pensar assim, né, que o livro, ele tem 10 anos. E há 10 anos atrás, quando eu o lancei, foi assim, né? Foi um movimento que gerou uma certa perplexidade, porque eu não abordava o tema do envelhecimento como algo, vamos dizer assim, ó, triste, com toda, vamos dizer assim, a bibliografia que sustentava os aspectos depressivos da velhice, na minha área especialmente, assim, se enfatizava muito os lutos pelas perdas, Claro! E aí eu escrevo um livro dizendo assim, gente, vamos olhar para o outro lado, nunca foi tão bom entrar numa fila de prioridade, sendo prioridade, entende? E pagar meio ingresso para ir nos espetáculos e entrar no mundo aí assim, ó, com todas as possibilidades que a gente tem de, vamos dizer assim, ó, dos cuidados, né? Porque de estar ativo, né? De estar ativo, de ser livre, de ter autonomia, de ter independência. Independência, eu não estou falando para todas as pessoas, porque tem pessoas assim que têm limites muito grandes dentro do contexto social. Mas a sociedade precisa correr atrás. Agora, se tu pergunta para uma pessoa, vamos dizer assim, de uma classe social menor, se ela está muito, né, vamos dizer assim, queixosa por ser velha, essa pessoa não vai estar. Ela não vai, ela está lá com uma série de medicações que ajudam ela a se sustentar, pagas pelo governo, ou com o sacrifício dela, ou com uma aposentadoria, ou o que for. Não tem essa visão tão deprimente da velhice como eu encontrava 10 anos atrás na literatura. Então, o livro, ele produziu, assim, né, uma mudança na perspectiva, no olhar, e as pessoas começaram a, assim, ó, vamos dizer, se identificar. Por quê? Porque é uma imagem que eu estou projetando uma imagem boa, né? Uma imagem boa. É bom envelhecer. Desse conceito. É bom envelhecer. Tem dores? Tem. Quem não tem, gente? Tem gente com 30 com dor, com 40, com 50, com 60. Eu posso me queixar? Sim. Bom, mas não existe nenhuma idade em que a vida é um paraíso. Qual é a idade? Adolescência? Adolescência é uma crise enorme, é um medo enorme de crescer. Quer dizer, quando chega lá, já passei por tudo isso. Eu já aprendi muita coisa, já tenho muita experiência, já ganhei sabedoria, tenho um crescimento mental aí que me acompanha, que eu disse, já tive situações muito sérias e eu superei. Então, eu não estou enfatizando o lado doloroso e o lado de perdas e de lutos. Tem, claro que tem. Mas existem a beleza. Não vai ser só aquilo. Existe, né? A beleza, o despertar de outras vocações. Tem gente fazendo coisa que sonhou a vida inteira depois dos 70. E depois dos 80, eu tenho pacientes de consultório, de psicoterapia psicanalítica, que assim, ó, que me dão lições de vida, de transformação, de mudança psíquica, todo dia. Eu participo de uma turma de balé, Gold. Sim. Talvez eu seja a segunda mais jovem, de uma turma de 16. Sim. E tem uma das bailarinas que dançam comigo, tem 82 anos. Isso! E essa sua fala me trouxe isso, porque nos depoimentos delas, algumas são ex-bailarinas que voltaram depois, e outras nunca foram, mas sempre sonharam ser.
Isso. E elas conseguem realizar agora, Sim, né? E com sim. toda a desenvoltura e com toda a disciplina. Isso. E aí vem toda essa bagagem que você fala, de você Sim. chegar num determinado período da sua vida, onde você já tem tanta vivência e experiência, que você consegue filtrar muito bem e se colocar muito bem diante das atividades. Isso. Com a responsabilidade que aquilo ali exige. Claro, né? por quê? Porque essa geração, ela foi esculpida num modelo conservador da ordem, que o princípio era a ordem, a disciplina, entende? Quer dizer assim, ó, tudo que, vamos dizer assim, fazia com que aquela pessoa tivesse que se adequar aos padrões, às regras, obedecer normas, e coisa que foi se desconstruindo ao longo do tempo, necessariamente também, mas assim, ó, a qualidade dessa geração é também essa, de ter, vamos dizer, se desenvolvido no calor ali, assim, né? Vamos dizer, daqueles regimes que impunham, né, rigidamente os padrões do certo e do errado. Hoje não tem mais. Então, quando tu esculpe a tua personalidade, tu pode até te tornar uma pessoa mais rígida, e isso ser um sinal que eu chamo assim, eu vejo, identifico um velho, que é aquele velho conservador, rígido, crítico, que, vamos dizer, que tudo que não é daquela época está errado. Esse é um velho. Mas tem o envelhecente. O envelhecente é aquele tipo adolescente que segue crescendo, se modificando, entende? E olhando o mundo como se ele estivesse chegando ali pela primeira vez. Eu vou ter que aprender isso para sobreviver. Se eu quiser sobreviver, eu vou ter que aprender. Eu vou ter que me transformar. Ana, para a gente encerrar, eu queria trazer esse seu conceito e que você trouxesse uma visão dentro do seu trabalho voltado para esse tema, para o futuro. Você enxerga no futuro próximo e no futuro distante mais velhos ou mais envelhecentes? Mais envelhecentes, mais envelhecentes. E eu fico encantada, porque assim, ó, a gente vê que é um movimento que está crescendo. As redes sociais, elas têm um poder imenso para os envelhecentes. Por quê? Porque é assim uma forma de estabelecer o contato e de criar assim uma rede identificatória. Eu vou seguir aquelas pessoas assim que têm a ver comigo, entende? Que vamos dizer, me ensinar algo, me ajudar a me atrever a algo, né? Então, essa novidade, o mundo vai ser dos envelhecentes. Que maravilha. Ana, muito obrigada pelas explicações, pelos conceitos, pelas reflexões que você trouxe aqui para a gente. Seja sempre muito bem-vinda ao Opinião CE e que a gente possa ser envelhecente, né, no futuro. Isso, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui contigo, e também assim, esse espaço que eu acho que é maravilhoso para a gente ajudar a transformar essa sociedade, né? Maravilha, obrigada. Obrigada também. A gente fica por aqui e até a próxima.